noite. Eu sou Isabelle Penelope, sou nutricionista. Eu sou graduada pela Universidade Federal da Bahia e formada pelo Instituto Nutrição Comportamental. E eu trabalho com essa abordagem que se chama nutrição comportamental. Tenho trabalhado na clínica, tanto no domiciliar quanto no online. E às vezes a gente trata a saúde como magreza, trata a beleza como uma coisa muito mais importante do que a saúde de fato. Como ser mulher traz muitos outros desafios que não são tão fáceis de se resolver quanto com uma dieta prescrita. Mas como é que a gente pode, então, melhorar a nossa relação com a comida e, portanto, a nossa saúde, sem ser de uma forma tão imediatista e tão pouco sustentável também? A nutrição comportamental, ela tem essa visão de que há muito antes, dentro do nosso corpo aqui que acontece, até o momento da gente, de fato, escolher o alimento. A gente vai falar sobre 3 tipos de comer. O comer intuitivo, o comer emocional e o comer com atenção plena. Vocês já ouviram falar em algum deles? A gente vai fazer uma comemoração, vai fazer o aniversário, tem o bolo, sabe? As refeições estarem dentro desses eventos faz parte. Você usar a comida para ficar mais feliz ou para comemorar não tem problema nenhum. O problema acontece quando a gente usa a comida como recurso frequente, quando ele se torna, às vezes, o nosso único recurso de se regular. E aí esse é o comer emocional que de fato é patológico e que precisa realmente de um cuidado. Buscar um tratamento, uma psicoterapia para encaminhar esses sentimentos e, portanto, melhorar. Mas, às vezes, fazer uma meditação, uma oração, ouvir uma música, conversar com alguém, já pode te tirar daquele momento automático de buscar o alimento. Então, o comer emocional é exatamente isso. Aí a gente vai começar a falar agora um pouco do comer intuitivo. Vocês sabem a diferença entre a fome e a vontade de comer? De fato, a fome é o sinal de que a gente precisa de energia. Então, o nosso corpo está ali, tanto o estômago está vazio, quanto o açúcar do sangue está baixo. E aí cada um tem os sinais que assim são muito individuais. Tem gente que sente o estômago vazio, sente o estômago roncar, às vezes sente dor de cabeça, às vezes sente já uma fraqueza, uma hipoglicemia. Aí, quando a gente passa um dia muito ocupado, atarefado, a gente não se permite ouvir, identificar esses sinais que o corpo está dando. Em relação à satisfação e à saciedade, vocês sabem a diferença? A saciedade, ela é a supressão da fome e a satisfação é a supressão da vontade de comer. A gente, às vezes, leva como sinônimo, né? Tipo assim, afasta o prato e fala, tô satisfeita. Quando a gente quer dizer que tá cheia. Existe essa diferenciação, é importante que a gente identifique para tomar essas decisões de quando começar a comer e quando parar de comer. E aí, existe um material que eu trouxe aqui, que é bem didático nesse sentido, que eu uso muito no consultório, que são as escalas de fome, de saciedade e de vontade e de satisfação. É como se fosse um tanque de carro. O mais baixo é porque tá vazio, então o 1 é tipo assim, tô na reserva. E o 10 é o máximo, é tipo saindo do rodízio, assim, passando mal de não conseguir respirar, entendeu? Com dor e náusea. E aí é bem didático porque é uma forma da gente se estimular a perceber o nosso sinal de fome e de saciedade como critério para aqui eu preciso começar a comer e aqui eu posso parar porque não precisa mais. Então aqui o 1, o 2 é fome extrema, é passando mal a ponto de desmaiar, tá fraco e tal. O ideal para se ter uma refeição seria no meio aqui, do 4 ao 6, porque você tem os sintomas de fome, você sente seu estômago vazio, às vezes você sente roncar, às vezes até uma fraqueza, mas você ainda tem lucidez para tomar uma decisão, preparar minimamente uma refeição, porque acho que todo mundo já passou na situação de estar com tanta fome que qualquer coisa que vier, e aí não existe critério técnico de, poxa, essa coisa aqui é mais nutritiva, essa daqui não. Então é um momento de desespero que favorece decisões não nutritivas. Então é interessante que a gente preste atenção nisso, assim como quando chega do 7, que é o momento que a gente pode perceber que os sinais de fome pararam, então eu sinto que já ocupei o espaço do meu estômago, eu sinto que já deu até uma dilataçãozinha aqui, uma reservazinha para as próximas horas. Isso é o ponto que a gente pode parar, porque atingiu o objetivo, né? Matei a minha fome. Quando a gente passa muito, né, de ficar, já é desconfortável, nem o nosso corpo acha isso normal, porque comunica isso em forma de dor. Então é um sinal interessante da gente respeitar, porque aí o máximo já seria desconfortável. E aí observem que na fome e na saciedade é uma escala só, porque independente da quantidade, independente do que você colocar dentro de você, você comeu, você vai se sentir mais cheio. Independente do que for, o valor do final da refeição vai ser maior do que o do início da refeição.
Quando a gente fala de vontade e de satisfação, é diferente. São duas escalas separadas. Porque às vezes a gente pode estar com muita expectativa em relação à comida e ela frustra a gente completamente. Você chega na expectativa que é muito comer aquele comida japonesa e tal, e aí você chega e vê que a qualidade é ruim ou prove o gosto é ruim. Então você tava com a expectativa ali, a vontade 10, e aí depois que você comeu, depois que você viu, você tá nem um pouco satisfeito. E pode ser que você coma e encha de fato, mas você não teve a sensação de prazer que você ia esperar daquela refeição. Esse é um exemplo de uma ferramenta que eu uso na prática, mas que agora vocês podem até usar na vida de vocês como referência. A gente já falou do emocional, já falou desse aqui, que é o comer intuitivo. E intuitivo não é porque vem uma coisa mágica, assim, divina. É porque é sentir de fato, né? Olhar os sinais. Sentir o sinal da fome, sentir o sinal da saciedade, permitir satisfazer a nossa vontade, né? Existe o comer com atenção plena, que é quando a gente tem algum alimento que a gente tá com vontade de comer, quando a gente quer sentir aquele prazer, aquele sabor, não adianta a gente comer de forma desatenta, que a gente não vai perceber aquilo ali da melhor forma. Pelo contrário, a gente vai favorecer uma desconexão, um exagero, um arrependimento. Você pega um pacote de biscoito, você está comendo, assistindo uma coisa, quando você vê, o fundo do pacote chega, mas a satisfação não chega. Uma estratégia também muito boa para melhorar a nossa relação com a comida, estar presente no momento da refeição. Comer de forma presente, com calma, prestando atenção nas cores, nos sabores, no, na mastigação. Isso contribui, inclusive, para a nossa digestão, para a nossa absorção dos nutrientes. Então, se eu tenho mais vontade de tal coisa em tal horário, se eu preciso me satisfazer um pouco mais no outro horário, a gente tem que usar isso como recurso mesmo, né? Uma vez que a gente se conhece, tem que usar isso como recurso. Então, esse é o caminho mesmo, assim, né? Tentar entender o que funcionaria para você.